Muito bem. A lição número 2, a parte de terça-feira, fala sobre como podemos honrar ao Senhor. Se quisermos fazer parte das promessas da aliança, nós precisamos seguir as instruções da palavra de Deus. As instruções da palavra de Deus nos dizem justamente que nós temos um compromisso com Deus. Esse compromisso significa honrar ao Senhor, temer, respeitar, amá-lo sobre tudo. E, logicamente, através dessas atitudes, nós vamos então perceber o que diz o sábio Salomão, que é uma verdade para a nossa vida. Em Provérbios 15, verso 33, ele diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e adiante da honra vem a humildade. Ou seja, honrar ao Senhor significa, ser fiel a Ele sempre. A fidelidade é, na verdade, uma atitude de quem tem muita fé em Deus. Não é algo que nós fazemos assim, de forma assim aleatória. É algo que está dentro de nós. Nós temos fé no Senhor, confiamos nele, sabemos que Ele vai providenciar tudo o que precisamos, que Ele vai nos livrar, que Ele vai ser a nossa proteção. E isso significa fé. Fé vem da palavra fidelidade, ou fidelidade vem da palavra fé. Constantino Cloro, ele era pai do imperador Constantino. Ele era chamado de o senhor Cloro. E ele era um pagão, mas ele tinha a seu serviço muitos soldados cristãos. E ele um dia queria saber se os soldados cristãos eles tinham realmente firmeza em se declararem cristãos. Ele então, sob uma ordem severa, ele reuniu o exército e disse: eu quero que todos aqueles que são cristãos deem um passo à frente. De repente, uma verdadeira multidão do seu exército deu um passo à frente. Mas alguns que eram cristãos tiveram medo e eles ficaram parados. E então Constantino Cloro olhou para aqueles homens e disse: eu sei que vocês que não deram um passo à frente, vocês também são cristãos. Eles abaixaram a cabeça envergonhados e então disseram: Senhor Constantino, nós somos cristãos, nós tivemos medo. Então ele disse: então vocês estão despedidos do exército, porque pessoas que não são fiéis ao seu Deus não serão fiéis ao imperador. E dispensou aqueles homens. Se pudéssemos fazer um teste sobre nossa vida, sobre fidelidade, nós passaríamos nesse teste? A pergunta de número 3 da lição de terça-feira tem o seguinte enunciado: que promessa ou que promessas especiais Deus prometeu a todos os que guardam os seus mandamentos? Ou seja, o que Deus quer dizer com a expressão, ou Salomão quis dizer com a expressão, as primícias de toda a tua renda? Vamos ler o texto. Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10, diz o seguinte: veja que texto interessante e como ele é motivador para a fidelidade. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guardem os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, não se afaste delas. Atas, amarras no teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio entendimento. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para os teus ossos, para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e te encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, que promessas Deus nos dá, ou Deus prometeu a todos que guardam os seus mandamentos, e o que quer dizer a expressão as primícias de toda a tua renda? Resposta: Deus prometeu longevidade, dias felizes, graça diante do Senhor, sabedoria diante de todos, saúde física e emocional e abundância de bens. As primícias de toda a tua renda significa dar preferência a Deus em tudo, significa colocar Deus em primeiro lugar. Isso é a base da mordomia, é a base da prosperidade daqueles que querem receber as bênçãos do Senhor.
Quantas bênçãos Deus prometeu aos seus mordomos fiéis e obedientes, que reconheceriam a Deus como dono de tudo e, portanto, merecedor do primeiro lugar em nossa vida. Se Deus não for o primeiro, ele não será nada. Por isso, é um ato de fé a pessoa reconhecer Deus como sendo o primeiro em nossa vida. O resultado seria justamente Deus completando tudo o que faltasse para uma vida totalmente feliz. Portanto, se Deus nos concede o privilégio de administrarmos os bens que Ele nos concede, devemos colocá-lo em primeiro lugar e assim as bênçãos virão cada vez maiores. Como disse uma pessoa muito próspera, eu recebo de Deus um montão de bênçãos. Então eu coloco uma pá daquilo que Deus me deu na sua casa. Eu devolvo para Deus e Deus me devolve uma pá que é 90 vezes maior do que a pá de bens que eu devolvo. Isso significa que a pessoa recebe sempre bênçãos maiores das mãos do Senhor. Isso significa confiança em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar é a parte mais importante. Havia um sapateiro na igreja que era diácono da igreja e ele começou a falhar em seus dízimos e ofertas. O pastor percebeu e foi lá conversar com ele, não a título de que ele desse mais, mas que ele tivesse mais confiança em Deus. O homem disse: pastor, depois dessa pandemia, minha clientela caiu muito e eu perdi muitos clientes. Então, eu não consigo, pastor, dar o dízimo, porque falta dinheiro para pagar a conta da luz, da água, as despesas de casa e outras coisas que aparecem de emergência. Eu não tenho como dar o dízimo, pastor, você vai me perdoar. Mas assim que eu melhorar, eu volto a ser dizimista. O pastor disse: meu irmão, eu quero fazer um trato com o irmão. Aliás, Deus me inspirou a fazer um trato com o irmão agora. O irmão vai fazer o seguinte: no final deste mês, o irmão vai contabilizar tudo que o irmão vai ganhar esse mês. E no final do mês, o irmão vai dizer quanto falta para cobrir o seu orçamento. Se faltar alguma coisa, a igreja vai repor para o irmão. Não é um trato comigo, irmão, é um trato com Deus. O irmão aceita? O irmão quis gaguejar, o pastor disse: irmão, é um ato de fé, é com Deus, é um trato com Deus. Vamos lá, seja corajoso. Ele disse: tá bom, pastor, vamos lá então. Eu vou agora contabilizar tudo que eu vou ganhar esse mês. E no final do mês, se faltar algum dinheiro, eu digo para o senhor e a igreja completa. É isso? Isso mesmo. Deram as mãos, o pastor orou e ele foi embora. Quando chegou no final do mês, o pastor foi lá na casa do irmão, na sapateria do irmão. Disse: irmão, eu vim aqui para saber quanto a igreja tem que repor para cobrir o seu orçamento. Ele disse: pastor, é impressionante. Esse mês foi o mês que eu mais ganhei, pastor. Sobrou até dinheiro que vai dar até para o mês seguinte. A igreja não precisa me dar nada e está aqui o meu dízimo e aqui estão as minhas ofertas. O pastor disse: louvado seja Deus, irmão. Está vendo como é Deus, ele é fiel? Provai-me nisto, diz o Senhor. Provai e vede. É uma expressão que nós estamos acostumados a ouvir antes do culto de cada sábado. Mas é uma expressão para o nosso coração, que Deus está dizendo: provai e vede, se o Senhor não vos abrir as janelas do céu. Ellen White escreveu o seguinte no livro Conselho para a Mordomia, página 66, o dízimo de nossas rendas, santo é ao Senhor. O Novo Testamento não dá novamente nem a lei do sábado e nem a lei do dízimo, porque elas não caducaram, continuam com total validade. Por isso, devemos ser fiéis a Deus, tanto no dever do dízimo quanto na guarda do sábado. Nosso principal dever é colocarmos Deus em primeiro lugar. E a promessa é que nada nos faltará, tudo vos será acrescentado, porque Deus garante com sua palavra, e ele não é homem para que minta. Portanto, devemos confiar na provisão do Senhor nosso Deus. Obrigado, meu Deus, por essa lição, por esse momento de confiança que teremos e que temos que ter no Senhor. Nós te louvamos e te pedimos que abençoe a todos dando confiança e colocando o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus pedimos amém. Beijo no coração. Terça-feira abençoada na presença do Senhor. Fica com Deus.